Fala pessoal, tudo beleza? Espero que todos estejam bem. Eu vou gravar esse microfone hoje porque eu comprei o microfone, aparentemente ele já veio quebrado e eu não troquei, não sei se consigo mais trocar, e vai sem mesmo. Eu estou um tempo postergando a gravação desse vídeo, né, mais por preguiça do que qualquer outra coisa, mas daí o presidente Lula ele me deu um bom motivo para gravar logo. Para quem não sabe, Lula deu um discurso há alguns dias para trás e ele falou algo que repercutiu muito aqui no Brasil, né? E o próprio Benjamin Netanyahu fez uma declaração contra a fala do presidente. O que Lula falou, mais ou menos, foi que em nenhum outro momento na história aconteceu algo como o que está acontecendo na Palestina nesse momento, né? A não ser no Holocausto, quando Hitler resolveu matar os judeus no Holocausto. Eu acho que a fala dele foi bem assertiva, porém, eu acho que ele errou em dizer que em nenhum outro momento da história, né? Na realidade, na história, e aconteceram vários fatos semelhantes ao que aconteceu no Holocausto, né? Posso citar aí uns 5 de cabeça só no século XX, né? Alguns genocídios, né? Não tem outra forma de classificar aquilo. Então, o livro que eu vou falar hoje se chama A Indústria do Holocausto, do Norman Finkelstein. Bem, pessoal, falar sobre o Holocausto é sempre complicado, porque se trata de um assunto delicado, de fato, né? Mas apesar disso, eu decidi trazer aqui não apenas o tema Holocausto como um acontecimento histórico, mas uma perspectiva da capitalização desse fato. O Norman Finkelstein vai chamar essa capitalização no seu livro de O Holocausto, né? Com O maiúsculo. O Finkelstein ele é um cientista político norte-americano. Ele é conhecido por suas posições firmes contra as políticas do Estado de Israel. Tem alguns vídeos famosos dele na internet, se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão achar. Ele é judeu, né? Ele é filho de judeus, sobrevivente dos guetos de Varsóvia e de Auschwitz. E talvez o trabalho mais importante e conhecido no Brasil seja justamente o livro que eu vou trazer hoje, né? A Indústria do Holocausto. E nesse livro ele vai fazer reflexões sobre a exploração desse sofrimento judeu, né? Como esse sofrimento foi explorado de diversas formas, na mídia, em filmes, livros e etc. Essa obra ela é uma quebra de paradigma para algumas pessoas, porque ela vai de encontro com o senso comum que nós normalmente temos com relação a esse fato histórico. Justamente nesse ponto que eu vou tentar trazer aqui, né? Esse livro ele sofreu diversas críticas de vários pontos e posições positivos e negativos. As posições do Norman Finkelstein sobre o tema elas são tão relevantes que em 2008 ele foi proibido de entrar em Israel, né, pelo fato de se opor ao governo sionista e ao estado de apartheid sofrido pelo povo palestino, né. Ele não é o primeiro, já tiveram algumas pessoas que fizeram falas contra Israel que foram proibidas de entrar lá, né. De repente Lula entra nesse rol aí também, não se sabe. Então vamos ao que interessa aqui. Logo no início do livro, o Finkelstein traz sua posição, sua perspectiva pessoal do Holocausto. Como eu falei no início, lá ele faz uma abordagem da diferença do que foi o fato histórico do Holocausto nazista, que seus pais e outras milhares de pessoas viveram, e o Holocausto, como ele chama, né, na sua forma capitalizada e construída. Ele vai dizer que o Holocausto, né, o capitalizado, ele é muito mais um tributo e um engrandecimento ao povo judeu, como um povo errante, perseguido, e que sofreu algo único na história, né? Tem uma exclusividade nisso aí, e que é incomparável, do que de lembrar, né, de memorar o sofrimento daquelas vítimas, né? Aproximadamente mais 6 milhões de pessoas que morreram. Então, nesse sentido, a memória do Holocausto ela foi escolhida e construída, né? Eu vou explicar. E aí talvez você esteja se perguntando como assim o Holocausto ele foi construído se é um fato que aconteceu, né? Bem, aqui nesse momento eu não estou falando do fato histórico em si, isso é indiscutível. Eu estou falando da construção de uma memória que se dá posteriormente aos seus acontecimentos, né? Na história vai existir diversos debates e diálogos sobre a questão das memórias e como elas são construídas durante os períodos históricos, né? Tem um livro que a maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas que fazem o curso de História, eles leem normalmente, que é História e Memória, o nome do livro, de Jacques Lagoff. E ele vai tratar disso nesse livro aí. E aí é interessante que essa memória, ela vai ser construída de diversas formas, né?
Clea Bose, uma psicóloga, vai dizer que a memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a igreja, com a profissão, enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a esse indivíduo. Por outro lado, né, nós vamos ter uma memória coletiva, né, que assim como a memória individual, ela é influenciada por todos os agentes que eu já citei e também pelo Estado e pela classe dominante, né? Ou seja, de forma muitas vezes inconsciente, nós somos guiados por diversos agentes, né, sociais a construir memórias que muitas vezes não são nossas. E aí, dando um exemplo, que eu acho que é muito bom, né, para vocês entenderem mais ou menos, aqui na Bahia, né, nós temos uma memória construída sobre o ACM, né, o ACM avô. Uns gostam, outros odeiam, e ainda que você, como eu, né, não tenha vivido nenhum governo de fato do ACM avô, com certeza você já ouviu alguém falando, seu pai, um tio, seus avós também, provavelmente, falando alguma coisa sobre a ACM. De forma que se alguém te perguntar hoje sobre a ACM, você vai responder com base nessas memórias que você tem, né? E essas memórias, elas foram construídas individualmente e coletivamente, né? Mesmo que você, como eu falei, não tenha nem tido nenhum tipo de relação com essa parte da história. E aí, além disso, né, fazendo uma conexão com os agentes que eu falei lá em cima, a gente sabe que até hoje a família ACM, ela tem, né, seus tentáculos aí na mídia baiana, na política baiana, na classe dominante baiana. Então, até que ponto, né, esses agentes aí influenciam, né, ou influenciaram ou influenciam nessa construção coletiva e continua, né? A gente pode achar diversas reportagens, matérias e etc. falando sobre a CM. E aí, voltando para o livro, ainda na introdução, o Norman ele vai abordar uma questão que é repetida aos ventos, né? Principalmente pela mídia, que é o que está acontecendo hoje com o presidente Lula. E algumas autoridades judaicas também, né? O embaixador de Israel chamou o embaixador brasileiro para dar uma lição nele do que foi o Holocausto e etc. E o que ele vai abordar é a não comparação, né? O Finkelstein ele vai dizer que sua mãe ela nunca falou não compare, né? Ao contrário, por ela ter sobrevivido aos campos de concentração alemães, ela sempre comparou. Normalmente é dito que o Holocausto ele foi algo único na história, né, que é o que está se dizendo agora, e não se pode comparar com nenhum outro fato, né? Então não podemos comparar com o genocídio armênio, com o Congo belga, com o que a França fez na Argélia, né? Os Estados Unidos no Vietnã, no Iraque e por aí vai. Sendo assim, o que aconteceu com o povo judeu foi uma coisa única, historicamente, e eu adianto que eu não concordo com isso, né? E vou explicar por quê. Obviamente que distinções históricas, elas têm que ser trazidas e têm que ser demonstradas, né? Mas quando se reduz isso a uma não comparação, é uma distinção moral entre o nosso sofrimento e o sofrimento deles, né? Quem sofreu mais, quem sofreu menos, existe sofrimento maior do que o outro sofrimento, né? O Finkelstein vai dizer que isso é uma caricatura do moral, né? Em resumo, se eu digo que um sofrimento é pior do que o outro, né, eu estou dizendo que existem sofrimentos mais importantes do que outros, né? E eu não acho que isso seja certo, que seja viável. Então, não tendo como comparar o sofrimento dos povos entre si, né, digamos, o sofrimento dos afro-americanos nos Estados Unidos, o sofrimento dos vietnamitas, né, e até mesmo o sofrimento dos palestinos hoje, a mãe do Finkelstein, ela sempre dizia que somos todos vítimas do Holocausto, né? E aí a gente parte, isso foi a introdução, e a gente parte para o primeiro capítulo, né, que é Capitalizando o Holocausto. Então, no primeiro capítulo aqui, ele vai trazer, né, como é que se deu essa construção, como é que se deu essa construção histórica da memória que temos hoje do Holocausto. Entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da década de 1970, tinham poucos materiais, né, entre livros e filmes, que mencionavam sobre o Holocausto. Então, não era um tema tão trabalhado quanto hoje. Hoje você vai achar séries que falam sobre, livros, filmes, documentários e tudo mais. E aí ele traz algo curioso, né? Que dentro da sociedade americana, fatos que são importantes na história dos Estados Unidos, né, dos americanos, não são tão lembrados quanto a questão do Holocausto, né? Pesquisas dentro dos Estados Unidos demonstram que o número maior de americanos consegue identificar muito mais o Holocausto dentro do tempo histórico do que, por exemplo, Pearl Harbor ou as bombas atômicas do Japão, né?
Então isso demonstra a questão da memória coletiva que é construída, né? Muitos americanos lembram mais do Holocausto do que de fatos históricos da sua sociedade. E até mesmo nesse sentido ainda, a comunidade judaica, né? A comunidade dos judeus americanos, incluindo os intelectuais, elas não deram tanta importância ao Holocausto no início, né? Na época, logo depois que ele aconteceu. Então, o Norman ele vai trazer uma hipótese, né? A de que aparentemente essas pessoas elas não queriam lembrar do que tinha acontecido por questões traumáticas, né? Mas isso é só uma hipótese que ele traz no livro e deixa isso bem claro. Porém, outras pessoas queriam falar sobre o Holocausto, né? Mas a sociedade americana ela não queria ouvir, né? Não interessava a ela naquele momento o sofrimento de outro povo, né? Isso se dá também muito porque inicialmente havia um conformismo, né, das lideranças judaicas americanas. E com o clima político do pós-guerra, né, a gente tinha ali a União Soviética versus Estados Unidos, as lideranças judaicas elas preferiam se alinhar aos interesses dos Estados Unidos, tanto nos assuntos internos quanto nos assuntos externos. Isso vai facilitar os objetivos de assimilação daquela comunidade, né, pela sociedade americana. Vai facilitar também o acesso ao seu poder político e econômico, que hoje, de fato, tem. Inclusive, a própria criação do Estado de Israel, inicialmente, não era bem-vinda, né? Por quê? Porque, em resumo, os intelectuais judeus americanos, eles tinham receio que a defesa de uma criação de um Estado judeu, né, ele enfraquecesse a absolvição dos judeus americanos nos Estados Unidos, né? Peraí, como é que vocês querem que crie um Estado exclusivo para vocês, mas ao mesmo tempo vocês querem ser assimilados aqui na nossa sociedade, na nossa política, na nossa economia e etc. E dentre os motivos do apagamento histórico inicial do Holocausto, vai ter também o fato de que muitos judeus eles eram de esquerda, né? E se opunham à questão do alinhamento da Guerra Fria, ali dos Estados Unidos, da Alemanha contra a União Soviética. Então, lembrar do Holocausto, né, nesse período, esses judeus eram etiquetados como uma causa comunista, né? E daí vai se criar o estereótipo do judeu com a esquerda ali naquele momento. E essas elites judaicas, eles também não se importavam em, de alguma forma, etiquetar os seus membros com o anticomunismo, né? Inclusive, eles vão oferecer diversas listas com nome de judeus subversivos a jazinhos americanos, né? Logo depois ali da Segunda Guerra, vai ter um período nos Estados Unidos que vai ter o macartismo, né, que foi uma perseguição severa a qualquer um que fosse simpatizante do comunismo. O ponto de virada, né, onde tudo vai mudar, é em 1967, né, com a Guerra Árabe-Israelense. A partir daí, o Holocausto vai se tornar, de fato, uma fixação na vida dos judeus americanos. É nesse período que se inicia a construção do Holocausto e dá início a uma produção intelectual e acadêmica dessa memória. No capítulo 2, que se chama Impostores, Trapaceiros e História, Norman continua abordando as questões do uso do Holocausto como trampolim político para as políticas de Israel. E ele vai trazer também escritores que concordam com esse Holocausto capitalizado. Nesse sentido, o Finkelstein ele vai trazer uma citação de Boaz Hebron. O despertar do Holocausto é atualmente uma doutrina oficial de propaganda, um martelar de slogans e uma falsa visão do mundo, cujo objetivo real não é entender o passado, mas manipular o presente. E aí o Finkelstein ele vai completar, né? Vista de um prisma ideológico, no entanto, a memória do extermínio nazista surgiu para servir, nas palavras de Hebron, como uma poderosa ferramenta, e nas mãos da liderança israelense e dos judeus estrangeiros, o Holocausto nazista tornou-se o Holocausto. Ainda no capítulo 2, o Norman ele vai apontar os dois principais dogmas que sustentam a estrutura do Holocausto, né? O primeiro é que o Holocausto marca categoricamente um acontecimento histórico e único, né? E o segundo é que o Holocausto marca um clímax de ódio irracional e eterno dos não-judeus contra os judeus. De cara eu já discordo do primeiro dogma, né? Apesar dele sim ser usado como um dogma, né? Mas na minha concepção todo acontecimento histórico no seu nível mais básico ele é único, né? A gente pode ter fatos semelhantes e parecidos, mas aquele acontecimento é único e o que fez ele ser ocasionado e as consequências posteriores também. Então o Holocausto ele não foi um acontecimento histórico único. Existiram vários outros acontecimentos que nós podemos fazer algum tipo de paralelo com o Holocausto judeu, né? Os crimes cometidos pelos nazistas. Por exemplo, o Congo belga. Morreram milhões de africanos sob o domínio de Leopoldo II. Até hoje não se tem um número exato, falam em 5, 6, chega-se até 10 milhões de pessoas mortas e mutiladas pelo Congo ali, que era colonizado por Leopoldo II lá da Bélgica, né? Então a gente pode fazer um paralelo desses dois acontecimentos e trazer suas especificidades, né? Mas os dois foram genocídios de povos, né?
Era racismo étnico, racismo religioso, e tudo mais que a gente já conhece aí pela história, né? Principalmente a história das colonizações. E aí, pessoal, eu acho importante frisar aqui nesse ponto que o nazismo alemão, ele tinha muitos pontos de semelhança com o colonialismo, né? Por quê? Porque muitas coisas que Hitler começa a fazer ali na Alemanha, quando ele chega ao poder, eram coisas que países da Europa, né, que colonizavam outros territórios, já faziam há muito tempo, né? Aimé Césaire, que é um escritor, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que os europeus, eles só ficaram contra Hitler, né, só combateram Hitler ali na Segunda Guerra, porque Hitler queria fazer na Europa o que os europeus já faziam no resto do mundo, né? Se vocês derem uma pequena pesquisada aí do que foram as colônias europeias na África, vocês vão ver que muitas coisas se assemelham. Inclusive algumas coisas até dentro do próprio Estados Unidos, né? Algumas leis ali, o Hitler ele vai meio que copiar das leis segregacionistas que já existiam nos Estados Unidos, né? Durante muito tempo, nos Estados Unidos, as Jim Crow Laws, elas segregavam os negros dos brancos de diversas formas, né? Desde banheiro até bebedouros e escolas e etc. Daí a gente pode fazer diversos paralelos históricos, né? Das causas, consequências, né? A sistematização. Porém, diante de milhares de mortes que ocorreram ali durante o reinado belga do Congo, nós podemos dizer, né, que aquilo ali foi um tipo de holocausto, né? E lembrando que holocausto também é uma palavra, né? Eu não lembro agora etimologicamente o que ela significa, mas era uma palavra, assim como holodomor também é uma palavra que tem um significado etimológico, vai aparecer aqui em algum lugar. Então, voltando lá no início, né, e parafraseando a própria mãe do Norman, existiram vários tipos de holocausto durante a história da humanidade, né? Cada um com suas características diferentes, obviamente, por terem características diferentes, eles são únicos, mas são comparáveis. O Norman vai trazer alguns atores no livro, né, que para eles, comparar o Holocausto com outros acontecimentos trágicos seria uma traição total da história judaica, né? Mas obviamente que ele não concorda e nenhum concorda também. Esse caráter único que é dado ao Holocausto, que pode ser visto também como um capital moral, né, ele serve de álibi e privilégio, muitas vezes, como está acontecendo agora, por exemplo, para Israel. Essa singularidade no sofrimento judaico, ela serve para argumentar, né, as demais reivindicações que Israel pode fazer sobre qualquer outra nação, né, que foi o que ela fez ali sobre a Palestina. Eu sofri um mal na Alemanha, venho para cá e vou invadir uma terra que inicialmente não pertencia a ele, e tem várias discussões sobre isso, mas não pertencia a ele, e ele começou a colonizar aquele local. Partindo para o segundo dogma, né, o dogma do Holocausto, que se dá sobre o ódio eterno dos não-judeus contra os judeus, isso serviu tanto para justificar a necessidade de um Estado judeu, quanto para se beneficiar com qualquer hostilidade dirigida a Israel, né? Nessa visão, o Estado judeu é a única salvaguarda contra um próximo e inevitável explosão de antissemitismo homicida no mundo. Por consequência, o antissemitismo homicida está por trás de todos os ataques ou manobras, né, defensivas contra o Estado judaico. Então, Israel se movimenta politicamente, se movimenta belicamente, de acordo com esse antissemitismo, com esse ódio que pode eclodir a qualquer momento, né? E, de fato, os judeus, durante a história, sofreram diversos tipos de preconceito e racismo. E aí, seguindo essa linha, qualquer ato feito por Israel, mesmo uma agressão, tortura, constitui legítima defesa, né? Usando o Holocausto como uma eterna ameaça dos não-judeus, Boaz Hebron vai observar o seguinte, né? Na verdade, equivale a um ataque de paranoia, esta mentalidade. Perdoa por antecipação qualquer tratamento desumano aos não-judeus, prevalecendo o mito de que todo mundo colaborou com os nazistas na destruição do povo judaico. Portanto, tudo é permitido aos judeus em suas relações com os outros povos. Então, o reconhecimento da singularidade do Holocausto é o reconhecimento da supremacia judaica, né? O Holocausto é especial porque os judeus são especiais. Jean-Michel Chamon, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, né? Vai aparecer em algum lugar, ele vai dizer que a qualidade única do Holocausto, ela tem origem e só é coerente no contexto dos dogmas religiosos do judeu como um povo eleito, né? A maioria de vocês deve saber que os judeus, eles são tidos, né, de acordo com a Bíblia, com a Torá, como o povo eleito, né? E um bom exemplo disso é que outros grupos, né, dos povos étnicos ali, que também foram vítimas dos nazistas, aos olhos desse holocausto capitalizado, parece que o sofrimento deles e o extermínio daqueles povos, eles tiveram menos importância, né? Aquela questão que eu falei do nosso sofrimento e o sofrimento deles e etc. A gente teve Testemunho de Jeová, teve
ciganos, pessoas com deficiência, né, gays, todas essas pessoas, elas também foram vitimadas pelo nazismo. Partindo para o terceiro capítulo, né, o Norman, ele traz uma crítica e meio que uma denúncia ali à extorsão que instituições judaicas irão fazer a outros países, né, fazendo inclusive campanhas de difamação contra esses países. É feito um contraponto pelo Finkelstein, né, porque ele traz alguns números, né, de outras vítimas de guerra, né. No caso, ele vai citar o Vietnã, ele vai dizer que cerca de 4 a 5 milhões de pessoas morreram, teve destruição de cidades de Vietnã, do Laos e etc., e mais de 900 mil órfãos. Só que o presidente, o Jimmy Carter, na época, ele negou qualquer tipo de reparação, né? Ele alegou que a destruição da Guerra do Vietnã foi mútua, né? Lembrando que a Guerra do Vietnã, ela foi no Vietnã, né? Não foi uma guerra de fronteira semelhante à Rússia e à Ucrânia ali, né? Foi uma guerra onde os Estados Unidos mandavam seus soldados para o outro lado do mundo para lutar. E por fim, o Norman ele vai analisar como a indústria do Holocausto ela impactou nos Estados Unidos, né? Ela é tão presente em diversos setores da sociedade americana que é quase como se fosse um fato ocorrido na própria história dos Estados Unidos, né? Fazendo parte integrante de sua memória, né? Como eu já expliquei inicialmente no vídeo. Peter Novick é um historiador que é bastante citado dentro do livro, mas eu não falei muito dele aqui. Ele vai argumentar que essa ideia do Holocausto ser uma memória americana é uma evasão moral, porque ela deixa de lado as responsabilidades que realmente cabem aos americanos. Aí, desse modo, é como se fosse muito mais fácil condenar os crimes de outros países e de outros líderes do que olhar para os seus próprios crimes, né? É como se fosse não. Os Estados Unidos eles normalmente condenam crimes de guerra, crimes de outros países e esquecem dos seus próprios crimes que foram cometidos aí durante toda a sua história. Daí, fechando, né, já a sua conclusão, o Norman ele vai trazer algumas comparações históricas, né? Como, por exemplo, ele vai comparar o Destino Manifesto, a expansão ali dos Estados Unidos para o oeste. Ele vai comparar isso com a intenção de Hitler da conquista do seu espaço vital, né? Para quem não sabe, Hitler tinha uma noção de que ele precisava conquistar um espaço vital para que a Alemanha fosse uma Alemanha forte, rica e próspera. Esse é um dos motivos que ele invade a União Soviética. Ele vai comparar também, né, como eu falei anteriormente, as leis de segregação do sul dos Estados Unidos, né, com as leis de privações de Nuremberg, de 1935. Ele vai trazer essas comparações. Aí, como eu já tinha falado, muitas coisas que Hitler vai propor ali dentro da Alemanha nazista eram coisas que já aconteciam pelo mundo, só que com outros povos, né? Com o povo negro, com o povo asiático e etc. Então, pessoal, em resumo, a indústria do Holocausto ela é mais útil aos interesses econômicos e de poder de instituições do que ao povo judeu em si, né? Em outra perspectiva, a memória do Holocausto ela serve muito mais para um falso alívio moral dos Estados Unidos e de Israel do que para memorar as suas vítimas em si. E aí, mais uma vez, né, diante de tantas barbáries históricas, o Holocausto não tem nenhum tipo de exclusividade, né? Ele pode sim ser comparado com diversos outros pontos da história, inclusive e principalmente com o que o Estado de Israel faz com a Palestina, né? Desde 1948. E aqui é bom sempre enfatizar, a gente está falando do Estado de Israel, né? A gente não está, de forma alguma, atacando o povo em si, o povo judeu. A gente fala das políticas do Estado de Israel. Espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha ficado bom e até a próxima.